paz, boa tarde. É com muito prazer, uma honra, vir gravar o nosso 10º programa Eu Curto Deus. A gente chega à 10ª semana, o projeto tem abençoado muitas pessoas, tem trazido uma palavra no meio da semana de quem está entrando na internet, de quem está tirando do seu momento de descanso, de divertimento, para ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu te agradeço pela companhia. Você que está chegando em casa agora, pode chamar seus parentes, seus amigos. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. E o tema da palavra de hoje é a quem eu ouvirei. Peço que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 2 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 4. Muito bom ter você comigo nesse projeto que nasceu há 10 semanas atrás. Projeto Eu Curto Deus, uma palavra por semana até o final do ano para a sua vida. A partir do versículo 4, 2 Reis, capítulo 3, diz o seguinte: Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros de lã e 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E mandou dizer a Josafá, o rei de Judá. A Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo a guerra contra Moabe? Respondeu ele: Subirei, serei como tu és, e o meu povo como o seu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: Por que caminho subiremos? Respondeu ele: Pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e após 7 dias de marcha não havia água para o exército, para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: E o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: Vai, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: Não sentirei vento, não verei chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Até o versículo 18. Uma leitura extensiva, é verdade? Mas eu quero me ater com você para o tema: a quem eu ouvirei. Moabe decidiu se revoltar contra Israel. Essa é uma história conhecida. Vamos lembrar que Israel estava dividida. Israel e Judá faziam parte da mesma terra, porém não da mesma promessa. Judá, a terra de Judá, a terra de Benjamim, que era a terra que detinha promessa, tinha se separado de Israel depois que Salomão morreu. O filho de Salomão, Jeroboão, ele não quis aliviar os impostos sobre o povo, então o povo de Israel se dividiu. 10 tribos para o reino do norte, formando o povo de Israel, e 2 tribos de Benjamim e de Judá no reino do sul, formando a terra da promessa. Josafá, que nós vemos no texto, ele era rei de Judá, ele era rei de uma terra de promessa. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que eu não devo fazer aliança com quem não tem a mesma promessa que eu. Quem procurou o rei Josafá foi o rei de Israel. Israel era uma terra sem promessas, era uma terra que teve a maioria dos seus reis desviados, que fizeram coisas más aos olhos do Senhor. E eles pediram ajuda a Josafá, e Josafá cometeu um erro de se aliançar com quem não deveria. Outra coisa que eu aprendo com esse texto: quando eu me associo com quem eu não devo, eu vou parar em desertos que eu não fui chamado para estar.
Depois de 7 dias de caminhada sobre o deserto de Edom, o exército de Josafá, do rei de Edom e do rei de Israel, passaram sede, porque já não tinha mais mantimento para os animais. 7 dias de caminhada no deserto de Israel, uma coisa muito ruim. O deserto é um lugar escaldante, é um lugar onde não adianta uma preparação militar boa, que uma longa caminhada vai causar sede. Porém, eu também aprendo com esse texto que Deus não se responsabiliza por aquilo que Ele não manda. Deus não abençoa uma relação que Ele não aprova. Josafá tinha feito aliança. Josafá decidiu lutar com quem não tinha a mesma promessa que ele. O reino do norte, a terra de Israel, quando queria festejar as festas bíblicas, eles tinham que pedir permissão ao rei de Judá para poder atravessar a fronteira, porque a terra que tinha promessa era a terra de Judá. Quando eles chegam no deserto, eles têm um problema. O povo vai morrer de sede, vai morrer de fome no deserto. Mas então Josafá, um homem de terra de promessa, ele se lembrou que apesar de uma aliança mal feita, ele ainda detinha a promessa. Então ele pergunta por um profeta, por um servo de Deus que possa trazer a bênção, apesar da besteira que ele tinha feito. E quando eles chegam diante de Eliseu, nós aprendemos uma outra lição. Deus, Ele ouve quem tem a promessa que Ele deu, e é com isso que Ele se responsabiliza. Eliseu, ele chega para o rei de Israel e fala o seguinte: vai consultar os deuses do teu pai, os deuses da tua mãe. E quando o rei de Israel suplica, Eliseu falou: olha, eu vou te atender, mas eu vou te atender por causa de Josafá, porque Eliseu sabia que o rei de Judá, ele detinha uma promessa. Deus sempre vai olhar para você por causa da promessa que Ele te fez. De repente você se associou com pessoas erradas. De repente as amizades que você tem te levado para desertos que não foi Deus que mandou você ir. Porém, no meio do caminho, há um homem de Deus essa noite para te dizer que a promessa ainda está com você, e que por conta disso Deus olha para a tua vida. Só tem uma coisa. A resposta de Deus, muitas vezes, ela vem através da adoração, e a intervenção de Eliseu através daquele momento foi a seguinte: trazer um tangedor, um músico, alguém que faça uma ligação entre nós e Deus, sabe por quê? Porque quando você está com alianças erradas, não adianta você chegar diante de Deus sem uma intercessão de adoração. A adoração, ela aponta para a reverência, ela aponta para a rendição, ela aponta para você entender que você não é ninguém sem o reconhecimento de Deus na sua vida. Quando você adora, você se rende. Quando você adora, você se entrega. E era aquilo que Eliseu estava dando o recado. Ele falou: trazei no tangedor. Ele estava dizendo: vamos nos render ao Senhor. Apesar de Josafá ter feito uma aliança errada, ele recorreu ao recurso certo. E vem uma palavra do Senhor: fazei covas. Fazei covas. E essas covas se encherão de água. Fazer cova no deserto para você pode não fazer muito sentido, você lendo apenas o texto bíblico. Mas traduzindo isso para a tua vida, muitas vezes quando você faz uma aliança errada, você passa pelo meio do deserto, Deus começa a mandar você fazer covas. Sabe o que é fazer covas? É abrir mão de tudo aquilo que está te prendendo no mundo. É abrir mão de todas as alianças erradas que você fez. E quando você faz isso, você está abrindo covas. O que é abrir cova, Natan? É você trabalhar, é você fazer um buraco, fazer um processo sem você ver resultado no meio do deserto escaldante, crendo que vai ter água. Quando você desfaz as alianças erradas que você tem, quando você toma a direção do homem de Deus, quando você toma a direção da palavra profética, você está abrindo covas. Só tem uma coisa: depois das covas vem a água. No texto mais à frente você vai ver que não só eles venceram o exército de Moabe, mas como todas aquelas covas se encheram de água e beberam eles e os seus animais. Deus só tem responsabilidade com aquilo que Ele te manda. Se não fosse pela intervenção de Eliseu, aquele povo teria morrido de sede. Mesmo o povo de Judá, mesmo o povo de Josafá, tendo promessa, eles morreriam no deserto por conta de uma aliança errada. Quem sabe você está pagando os frutos da aliança de quem está com você? De repente você está pagando a conta de quem está andando com você, porque você decidiu andar com uma pessoa sem promessa, porque você decidiu se cercar de pessoas que não têm a mesma promessa que você, que não sonham o que você sonha.
que não pensam da mesma forma que você, que caminham para outro lado diferente do teu. Você caminha para Deus e as pessoas caminham para o buraco e você decide andar com essas pessoas. Então você anda no deserto que elas andam, paga o preço que elas pagam e não bebe a água que elas não vão beber. Hoje, o recado de Deus para a tua vida é a quem você deve ouvir. Quem você deve ouvir. Eles precisaram de uma intervenção no meio do deserto de um homem de Deus para trazer a cova e a água. Muitas vezes você está tratando e trabalhando a sua vida, fazendo com que você faça covas e você não está entendendo. Você está trabalhando sem ter resultado. A tua oração parece que não chega aos céus, parece que o céu está de bronze, está fechado e você está se esforçando, você está abrindo covas. Vou ler com você o texto mais à frente. Versículo 20 do capítulo 3 vai dizer assim: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Pelo caminho de Edom, você lembra que eles estavam no deserto de Edom? Só tem água no deserto quando você está no deserto porque Deus te mandou. Porque o recurso ele acompanha o profeta e nunca o contrário. Se o recurso não está acompanhando você, porque você tem andado em desertos que você entrou sozinho, tem se aliançado com pessoas que Deus não mandou você se aliançar, mas quando você estiver no deserto pela ação de Deus, Ele vai mandar um mantimento para você. Prova disso era o povo de Israel no deserto. Em todo o livro de Êxodo você vai achar o povo se alimentando de maná, você vai achar o povo comendo carne quando tinha fome, você vai achar o povo sendo aquecido pela coluna de fogo durante a noite, o povo sendo refrescado pela nuvem que os protegia do sol durante o dia, porque a provisão de Deus ela acompanhava o povo que tinha uma promessa. Elias, quando ele foi e se escondeu, foi para a caverna, depois de dar uma palavra dura ao rei Acabe, ele foi sustentado por corvos dentro de uma caverna e se alimentava da água da fonte de Querite. Mas presta atenção numa coisa, quando chegou o tempo dele sair dali, a fonte secou e o povo não vinha mais trazer alimento, porque já não era a missão dele. Muitas vezes você está no lugar errado e na hora errada, por isso você não está tendo mais o sustento, por isso o recurso não tem te acompanhado. De repente chegou a hora de você ouvir a voz de Deus e mudar o local que você está e andar para onde Deus tem te mandado, porque o recurso e a água só vai invadir a cova que você está fazendo quando você tiver a direção que o Senhor mandou. E a Bíblia fala que antes do tangedor tocar, antes da palavra profética, antes de ser aberta a cova, antes da oferta de manjares, não teve água. Se o povo não mudasse o caminho através da intervenção, fizesse a oferta, fizesse a adoração, a água não chegaria no deserto. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A adoração de um verdadeiro tangedor traz a água do deserto da tua vida. E ainda que você tenha feito uma aliança errada, eu quero te dizer que é uma palavra profética no meio do caminho para te trazer de volta, para mostrar que tem água que pode vir no deserto e que tem profeta em Israel. Não é uma palavra longa, mas eu quero te dizer que se você está nesse meio do caminho, decida a tua vida, mude teu caminho, procure a voz profética e para de cavar sem ver água, para de cavar sem ver água. Sabe por quê? Você está cavando cova sem a voz de Deus. Quando você procurar a voz profética, Deus pode até mandar você cavar uma cova, mas é debaixo de uma palavra profética de que a água vai vir e ela vai matar a tua sede. Nenhuma palavra de Deus vai te matar, mas todo deserto que você entrar por alianças erradas e que Deus não te mandou entrar, você vai pagar um preço, porque Deus só se responsabiliza com o que Ele te manda fazer. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Que Deus possa te abençoar. Essa é a nossa 10ª palavra do projeto Eu Curto Deus. Tema: a quem eu ouvirei. Fica comigo nesses dias, fica comigo durante essas semanas. Ore pela minha vida para que possamos toda terça-feira ter uma palavra direcionada da parte de Deus para você. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Curta, compartilhe essa palavra com quem precisa, com quem necessita de ouvir uma palavra e ser abençoado. Feche os seus olhos, eu quero orar por ti. Senhor Jesus,
Eu não sei quem está ouvindo, eu não sei por que meio, eu não sei qual o nome dessas pessoas, mas eu sei que o Senhor é o Deus da Bíblia, eu sei que a tua palavra ela é eficaz e ela opera a salvação nas pessoas através do teu Espírito Santo. Foi pregada a tua palavra e ela mesma se defende quando diz nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor aqui, ela opera. Portanto, eu te peço que opere na vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo, ouvindo, e possa trazer um novo nível de água no deserto dessas pessoas. Que elas possam, Pai, desfazer as alianças erradas que têm feito e que, se elas estão perdidas no meio do caminho, uma voz profética possa alcançá-las e que esse vídeo seja uma voz profética na vida de muitas pessoas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Vem curtir Deus com a gente também. Esse foi o nosso 10º programa Eu Curto Deus. Uma boa tarde. Eu curto Deus e você tenha uma boa tarde.